Testemunho. O que Deus uniu, o homem não separe. Assista só comigo este testemunho que vai fortalecer a sua fé. É a história de um irmão que, em meio a uma crise que parecia não ter saída, experimentou o cuidado do Senhor de uma maneira que só quem passa por provas assim pode entender. Não é uma história de milagres espetaculares, mas de uma fé que se mantém firme mesmo quando tudo parece desabar. E no final, você vai ver como Deus trabalha em silêncio, mas com um propósito que vai muito além do que a gente imagina. O começo de tudo, um casamento que não era o que parecia. Era uma tarde de domingo, depois do culto, quando o irmão Marcos, um cooperador fiel da igreja, chegou em casa mais cedo do que o costume. Sua esposa, a irmã Ana, estava na cozinha preparando o almoço, mas havia algo diferente no ar. Marcos notou que ela estava mais quieta, com um olhar distante, como se carregasse um peso que não conseguia esconder. Ele tentou conversar, mas Ana só respondia com monossílabos, e quando ele perguntou se estava tudo bem, ela apenas balançou a cabeça e disse: "É só cansaço, Marcos. Deixa pra lá." Mas não era só cansaço. Nos dias seguintes, Marcos percebeu que Ana estava evitando olhá-lo nos olhos. Ela saía mais cedo para o trabalho, chegava tarde, e quando estavam juntos, parecia distraída, como se sua mente estivesse em outro lugar. Uma noite, enquanto arrumava a gaveta da mesa de cabeceira, Marcos encontrou algo que o deixou paralisado, uma aliança de casamento que não era a dele. Era uma aliança simples de prata, mas diferente da que ele havia colocado no dedo de Ana no dia do casamento deles. Seu coração acelerou. As mãos tremiam enquanto segurava aquele anel, e uma dúvida terrível começou a tomar conta dele. Será que minha esposa está casada com outra pessoa? Ele não queria acreditar, mas a dúvida já havia sido plantada. Naquela noite Marcos mal conseguiu dormir. Oração após oração, ele clamava a Deus: "Senhor, o que está acontecendo? Me mostra a verdade, mas me dá forças para suportar." Ele não queria confrontar Ana sem certeza, mas também não podia ignorar aquilo. Decidiu esperar, observar e, acima de tudo, buscar a Deus em oração. A descoberta que abalou tudo. Passaram-se 2 semanas, e Marcos não aguentava mais a incerteza. Uma tarde, enquanto Ana estava no banho, ele resolveu procurar mais cuidadosamente. Não era do tipo que mexia nas coisas dela, mas desta vez sentia que precisava saber. Em uma gaveta escondida do guarda-roupa, encontrou um envelope com documentos. E lá estava, uma certidão de casamento com outro homem assinada há quase 1 ano. As pernas de Marcos fraquejaram. Ele se sentou na cama, segurando aquele papel como se fosse uma bomba prestes a explodir. Como? Por quê? Como ela pode ter feito isso? As lágrimas vieram sem controle. Não era apenas a traição, era a sensação de que tudo aquilo que ele havia construído nos últimos 5 anos de casamento era uma mentira. Mas no meio daquela dor, uma voz suave veio ao seu coração: "Confie em mim." Não era uma voz audível, mas uma certeza interior que só quem já passou por provas assim pode entender. Marcos se ajoelhou ali mesmo, no chão do quarto, e orou: "Senhor, eu não entendo nada disso. Mas eu confio em ti. Me mostra o que fazer. Não deixe o ódio tomar conta de mim." Ele guardou os documentos no lugar, lavou o rosto, e quando Ana saiu do banho, agiu como se nada tivesse acontecido. Não por covardia, mas porque sabia que precisava de sabedoria antes de tomar qualquer atitude. A batalha silenciosa entre a dor e a fé. Nos dias que se seguiram, Marcos viveu uma luta interna como nunca antes. Ele não conseguia comer direito, mal conseguia se concentrar no trabalho. Mas uma coisa ele não deixou de fazer: ir aos cultos. Mesmo com o coração partido, ele sabia que precisava estar onde a força de Deus estava. E foi ali, em meio aos cânticos e às orações, que ele encontrou um pouco de paz. Um domingo depois da reunião, ele procurou o irmão mais velho da igreja, um homem de muita experiência e sabedoria. Sem entrar em detalhes, Marcos disse: "Irmão, estou passando por uma prova muito grande. Minha família está em risco, e eu não sei o que fazer. Só peço que o Senhor ore por mim." O irmão mais velho olhou para ele com um olhar cheio de compreensão e disse: "Meu filho, Deus não nos promete uma vida sem provas, mas promete estar conosco em meio a elas. Não tome nenhuma decisão na carne. Busque a Deus em jejum e oração, e Ele vai te mostrar o caminho." Aquelas palavras ecoaram no coração de Marcos. Ele começou a jejuar, a buscar a Deus com mais intensidade. Não era fácil. Havia noites em que a raiva e a tristeza quase o dominavam, mas ele se apegava à promessa: Deus não desampara os seus. O confronto, verdade e consequências. Depois de 3 semanas de oração, Marcos sentiu que era a hora de conversar com Ana. Ele escolheu um momento em que estavam sozinhos em casa depois do jantar. Com voz firme, mas sem ódio, ele disse:
Ana, eu preciso falar com você sobre algo muito sério. Ela olhou para ele, e pela primeira vez em semanas, Marcos viu medo em seus olhos. O que foi, Marcos? Eu encontrei uns documentos seus. Uma certidão de casamento. O rosto de Ana empalideceu. Ela baixou a cabeça, e quando voltou a olhar para ele, as lágrimas escorriam. Marcos, eu ia te contar. Eu só não sabia como. Como, Ana? Como você pôde fazer isso? Nós somos casados. Nós temos uma vida juntos. Ela começou a chorar mais forte. Eu sei que eu errei. Mas não é o que você está pensando. Marcos respirou fundo, tentando se controlar. Então me explica. Ana enxugou as lágrimas e começou a contar uma história que ele nunca imaginaria. A verdade por trás do segredo. Ana tinha se casado muito jovem, aos 18 anos, com um homem que conheceu na faculdade. Foi um casamento rápido e impulsivo, e em menos de um ano, ela já percebia que tinha cometido um grande erro. O marido era agressivo, controlador, e depois de algumas brigas graves, ela decidiu se separar. Mas ele não aceitou. Ameaçou, perseguiu, e por medo, Ana acabou assinando um papel de reconciliação, sem saber que na verdade era uma nova certidão de casamento. Eu não sabia que ele tinha feito isso, Marcos. Eu assinei achando que era só um papel para ele parar de me perseguir. Só descobri depois, quando fui tirar uns documentos, e vi que estava casada com ele de novo. Marcos ouvia tudo em silêncio, tentando processar aquilo. E por que você não me contou? Porque eu tinha vergonha. E porque eu não queria perder você. Quando a gente se conheceu, eu já estava nesse processo para anular esse casamento, mas as coisas demoravam, e eu não sabia como te dizer. Marcos sentiu uma mistura de alívio e raiva. Alívio por saber que não era uma traição de verdade, mas raiva por ela ter escondido algo tão grave dele. Ana, você deveria ter confiado em mim. A gente poderia ter resolvido isso juntos. Eu sei. Eu tive medo. Medo de te perder, medo de você pensar que eu era uma pessoa ruim. Marcos suspirou. Ele não sabia o que fazer. Parte dele queria gritar, sair de casa, mas outra parte lembrava das orações, das palavras do irmão mais velho. Não tome nenhuma decisão na carne. E agora? Esse casamento ainda está válido? Não. Eu consegui anular tudo mês passado. Foi por isso que eu andei tão estranha. Eu não sabia como te contar. Marcos ficou em silêncio por um longo tempo. Então ele olhou para Ana e disse: Você deveria ter me contado desde o início. Mas eu não vou tomar nenhuma decisão agora. Preciso de tempo para pensar e orar. Ana sentiu chorando. Eu entendo. E eu vou respeitar o seu tempo. A prova da fé, perdão e restauração. Naquela noite Marcos não conseguiu dormir. Ele orou como nunca antes. Senhor, o que eu faço agora? Como eu posso perdoar isso? Como a gente pode seguir em frente depois de tudo? E foi então que ele se lembrou de uma mensagem que tinha ouvido na igreja. Deus não nos chama para uma vida fácil, mas para uma vida de obediência. E às vezes a obediência significa perdoar quando não temos forças. No dia seguinte, Marcos procurou novamente o irmão mais velho e contou tudo. O irmão ouviu com atenção e disse: Meu filho, o perdão não é sobre merecimento. É sobre obediência. Deus perdoou você, e Ele te chama a perdoar também. Não é fácil, mas é possível com a ajuda dele. Marcos sabia que era verdade. Ele não queria viver amargurado, não queria que aquele ressentimento destruísse seu casamento. Então, ele decidiu perdoar. Não foi de um dia para o outro. Houve muitas conversas, muitas lágrimas, muitas orações juntas. Ana se arrependeu sinceramente e Marcos, mesmo com a dor, escolheu confiar em Deus e dar uma segunda chance ao casamento. Deus restaura o que o inimigo tentou destruir. Com o tempo, a confiança foi sendo reconstruída. Marcos e Ana começaram a frequentar mais os cultos juntos, a participar das campanhas de jejum, a servir na obra do Senhor. O que o inimigo tentou usar para destruir, Deus usou para fortalecer. Um dia, depois de uma reunião de oração, Ana se aproximou de Marcos e disse: Marcos, eu quero te agradecer por ter me perdoado. Eu não merecia, mas você escolheu amar como Cristo nos ama. Marcos sorriu e segurou a mão dela. Não fui eu, Ana. Foi Deus. Ele quem deu forças para perdoar, para seguir em frente. E hoje eu vejo que tudo isso serviu para a gente aprender a confiar mais nele. Hoje, anos depois, Marcos e Ana são um exemplo na igreja. Eles não escondem o que passaram, pelo contrário, usam sua história para encorajar outros casais que estão passando por provas. Eles sabem que Deus não desampara os seus, e que quando a gente confia nele, mesmo nas piores tempestades, ele nos guia para um porto seguro. A lição que ficou. Se você está lendo este testemunho e pensa, será que ainda tem jeito para o meu casamento?
Será que Deus pode restaurar o que está quebrado? Eu quero te dizer, sim, Ele pode. Não porque a gente mereça, não porque seja fácil, mas porque Deus é fiel. Ele não promete que a vida será sem provas, mas promete que nunca nos deixará sozinhos. E quando a gente escolhe confiar nele, mesmo quando não enxergamos a saída, ele faz coisas que a gente nem imaginava. Se você está passando por uma situação difícil, não desista. Continue firme. Busque a Deus em oração. Fale com os irmãos mais velhos. Não tome decisões na carne. Deus tem um propósito, e Ele vai te mostrar o caminho. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. A jornada de restauração, como Deus trabalha em silêncio. O peso do silêncio e a noite mais longa. Marcos nunca esqueceu daquela noite. Era uma quinta-feira, o dia em que o salário deveria ter caído na conta, mas o extrato bancário mostrava apenas números vermelhos. As contas estavam atrasadas há 2 meses, e o aluguel vencia no dia seguinte. Ana, que já chorava baixo para não acordar as crianças, seguiu para o quarto sem dizer uma palavra. O peso daquele silêncio foi mais dolorido do que qualquer discussão. Ele se sentou na mesa da cozinha, as mãos trêmulas segurando um copo de água que já estava morna. Senhor, até quando? Foi tudo que conseguiu murmurar. Não eram palavras bonitas, nem uma oração elaborada. Era o clamor de um homem que não tinha mais para onde correr. Naquele momento, Marcos lembrou das palavras do irmão mais velho da igreja, que certa vez disse: Deus não nos promete uma vida sem tempestades, mas promete que a âncora vai segurar. Ele fechou os olhos e respirou fundo. Senhor, eu não sei como, mas eu confio em ti. A oferta que não fazia sentido. No domingo seguinte, apesar da vergonha de não ter nada para colocar no envelope de ofertas, Marcos e Ana foram ao culto. O irmão que presidia leu em Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu. Marcos sentiu o coração apertar. Como eu vou ofertar se não tenho nem para pagar o leite das crianças? Mas algo dentro dele não o deixou ficar parado. Tirou da carteira as últimas notas, o dinheiro que sobrara do troco do supermercado, e colocou no envelope. Não era muito, mas era tudo o que tinha. Ana, ao ver aquilo, segurou seu braço. Marcos, e o aluguel? Deus sabe da nossa necessidade, foi tudo que ele respondeu. Ela não discutiu. Só assentiu, com os olhos cheios d'água. O envelope anônimo. Na segunda-feira, quando Marcos chegou em casa depois de mais um dia de trabalho exaustivo, ele estava fazendo bicos como servente de pedreiro, encontrou um envelope debaixo da porta. Não tinha remete, só seu nome escrito à mão. Dentro, havia exatamente o valor do aluguel atrasado e um bilhete. Deus vê. Não desista. Um irmão que ora por você. Marcos caiu de joelhos ali mesmo, na sala. Não era um milagre espetacular, não era um céu se abrindo. Era Deus usando um irmão, alguém que talvez nem conhecesse bem, para mostrar que ele estava no controle. Ana, que chegou da escola das crianças pouco depois, viu o marido chorando. Quando ele lhe mostrou o envelope, ela também se ajoelhou, e os dois oraram juntos, agradecendo não só pelo dinheiro, mas pela certeza de que não estavam sozinhos. Aprovação que veio disfarçada de oportunidade. 2 semanas depois, o dono da obra onde Marcos trabalhava o chamou. Marcos, tem um serviço maior, mas é em outra cidade. Você topa? Pago adiantado e ainda ajuda com a passagem. Era uma resposta de oração. Mas havia um problema, ficaria 3 semanas fora. Ana ficaria sozinha com as crianças, e o medinho da mais nova, Sofia, de apenas 4 anos, piorava à noite. E se ela chorar? E se você não aguentar? Marcos perguntou, preocupado. Ana segurou sua mão. Se Deus abriu essa porta, Ele vai cuidar da gente. A gente já viu isso antes, não foi? Eles oraram juntos naquela noite, pedindo a Deus que desse paz e proteção. No dia seguinte, Marcos partiu, levando consigo uma pequena Bíblia que o irmão da igreja lhe dera, com a passagem de Salmos 1:2-1:8 marcada. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. As noites de Ana, quando a fé é testada no escuro. As primeiras noites foram as mais difíceis. Sofia acordava chorando, chamando pelo pai. Ana, exausta, sentava na cama da filha, cantando hinos baixinho até que a menina adormecesse. Uma noite, quando a solidão apertou demais, ela pegou o telefone para ligar para Marcos, mas desistiu. Ele também deve estar cansado, pensou. Em vez disso, abriu a Bíblia e leu Isaías 41.
10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Foi então que bateu à porta. Era a irmã Maria, uma das cooperadoras mais antigas da igreja, com uma cesta de pães caseiros e um abraço apertado. O Espírito Santo me falou para vir aqui hoje, disse ela. Você não está sozinha, filha. Ana chorou no ombro da irmã, não de tristeza, mas de gratidão por mais uma prova de que Deus não esquece dos seus. O reencontro e a lição do perdão. Quando Marcos voltou, trouxe não só o dinheiro do trabalho, mas também uma mudança de coração. Na obra conheceram um homem que anos antes o havia traído em um negócio. O ressentimento ainda doía, mas, depois de orar, Marcos sentiu que precisava perdoar de verdade. Procurou o homem e com voz firme disse: Eu guardei mágoa de você por muito tempo. Mas Deus tem me ensinado que o perdão não é para quem errou, é para quem foi ferido. Eu perdoo você. O homem, surpreso, abaixou a cabeça. Não mereço isso, Marcos. Nenhum de nós merece o perdão de Deus. Mas Ele nos dá. E é isso que faz a diferença. Aqueles minutos mudaram não só a vida daquele homem, que mais tarde começou a frequentar os cultos, mas também fortaleceram a fé de Marcos de uma forma que nenhuma pregação poderia fazer. O batismo que mudou tudo. Um domingo, durante o culto, o irmão que presidia fez um apelo. Tem alguém aqui que ainda não se entregou a Jesus? Que ainda não foi batizado nas águas para perdão dos pecados? Ana sentiu algo mexer em seu coração. Ela tinha sido criada em uma família religiosa, mas nunca havia tomado a decisão de se batizar por obediência à palavra de Deus. Marcos, percebendo sua hesitação, segurou sua mão. Se você sentir que é a vontade de Deus, eu estou com você, disse baixinho. Naquela mesma tarde, após o culto, Ana foi até a frente e falou com o irmão mais velho. Eu quero ser batizada. O batismo aconteceu no domingo seguinte, no rio que passava atrás da igreja. Quando Ana saiu da água, o peso que carregava há anos tinha sumido. Não era magia, não era emoção passageira. Era a paz que só Jesus pode dar. A visita que restaurou um jovem perdido. Um ano depois da crise, Marcos e Ana já estavam mais firmes. Eles começaram a visitar irmãos afastados, levando não só palavras de ânimo, mas também ações concretas, uma cesta de alimentos, uma ajuda para pagar uma conta, um ombro para chorar. Foi numa dessas visitas que conheceram Lucas, um jovem de 19 anos que havia se afastado da igreja depois de cair em vícios. Ele morava com a avó, que com lágrimas nos olhos contou. Ele não é mais o mesmo, irmão. Está se perdendo. Marcos não julgou. Só disse: a gente veio para ajudar, não para condenar. Eles começaram a visitar Lucas toda semana. Levaram-no para trabalhar com Marcos na construção, deram-lhe responsabilidades na igreja, começou ajudando na limpeza do templo, e acima de tudo, oraram por ele. Um dia, depois de meses, Lucas quebrou em lágrimas durante um culto. Eu quero voltar. Quero ser batizado. Hoje ele é um dos jovens mais ativos na congregação, e sua avó não cansa de agradecer. Deus usou vocês para trazer meu neto de volta. A multiplicação da bênção, quando a prova virou testemunho. O que começou como uma crise financeira se tornou um ministério de restauração. Marcos e Ana abriram as portas de sua casa para casais em crise, compartilhando sua história sem vergonha. Eles ajudaram a organizar uma campanha de alimentos para famílias necessitárias da igreja. Ana começou a dar aulas de reforço escolar para crianças carentes, usando o que aprendeu quando era professora. Marcos, que antes mal conseguia arrumar um bico, hoje tem sua própria equipe de construção, e sempre contrata irmãos da igreja que estão desempregados. Deus não nos tirou da prova só para nos abençoar. Ele nos abençoou para sermos bênção. Marcos costuma dizer, a última prova, quando a fé é testada novamente. Mas a jornada não foi sem novas batalhas. 2 anos depois, Ana descobriu um nódulo no seio. O médico pediu exames urgentes. O medo voltou. As noites de insônia, as orações com lágrimas, a pergunta que não queria calar. Por que agora, Senhor? Desta vez, porém, eles já sabiam como lutar. Oração constante. Todos os dias, antes do café da manhã, eles se ajoelhavam e clamavam a Deus. Jejum. Uma vez por semana eles jejuavam, pedindo não só a cura, mas a glória de Deus naquilo. Apoio dos irmãos. A igreja toda orou por Ana. As cooperadoras faziam rodízio de visitas, levando palavras de ânimo e passagens bíblicas. Fé em ação. Mesmo com medo, Ana continuou servindo na igreja, cantando nos cultos, visitando outras irmãs doentes. O resultado do exame veio, benigno. Não foi um milagre instantâneo. Foi Deus agindo através da medicina, da oração e da fé persistente.
O culto de ação de graças, quando as lágrimas são de alegria. No domingo seguinte, Marcos e Ana subiram ao púlpito para dar seu testemunho. Não era uma história de vitória fácil, mas de fidelidade em meio à luta. Se alguém aqui está passando por uma prova, disse Marcos com a voz embargada, eu quero dizer, não desista. Deus não nos prometeu um caminho sem pedras, mas prometeu que se a gente confiar nele, as pedras vão virar degraus. Ana complementou. Às vezes a gente acha que Deus não está ouvindo, mas ele está trabalhando em silêncio. E quando a gente menos espera, a resposta vem. O culto terminou com muitos irmãos indo à frente e alguns chorando, outros apenas ajoelhados, reconhecendo que Deus é fiel. A lição que ficou para nós. Se você está lendo isso hoje e pensa, meu casamento está acabando. As contas não fecharam esse mês. A doença veio, e eu não aguento mais. Meu filho se afastou de Deus. Eu tenho uma palavra para você. Deus não mudou. Ele não olha para o tamanho da sua prova, mas para o tamanho da sua fé. Não importa se você está no fundo do poço ou se já tentou de tudo. O que importa é se você ainda está disposto a confiar nele. Continue firme, mesmo que seja um passo de cada vez. Busque a Deus em oração. Não com palavras bonitas, mas com um coração sincero. Não tome decisões na carne. Espere em Deus. Deixe Ele usar sua história. O que o inimigo quis usar para te destruir, Deus pode transformar em testemunho de vitória, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. O convite final. Hoje Marcos e Ana não são pessoas diferentes. São pessoas que aprenderam a confiar. Eles ainda têm contas a pagar, ainda enfrentam desafios. Mas agora sabem, Deus não desampara os seus. Se você está passando por uma tempestade, não solte a mão de Deus. Ele vai te sustentar. E quando a tempestade passar, e ela vai passar, você vai olhar para trás e ver que Deus esteve contigo o tempo todo. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te segurei pela tua mão direita, dizendo-te, não temas, eu te ajudo. Isaías 41:13. Glória ao nome santo do Senhor. Amém.